Bem, boa noite. Eu inicio essa live do dia 27 de abril, segunda-feira, pontualmente, 10 horas. Peço desculpas àqueles que têm reclamado do horário, mas infelizmente é a hora que dá para a gente poder compilar as informações do dia, para eu poder trazer uma atualização com o maior número possível de informações, resultado desse dia de trabalho. Então, vou iniciar pelo número de contágios. Eu quero dar uns detalhes diferentes hoje, que eu acho que vão ser bem ilustrativos. Ontem eu comentei que nós iniciamos o teste rápido. Nós começamos por aquelas pessoas que são suspeitos e estão em isolamento domiciliar e fomos fazer a visita na casa daqueles que deveriam estar em casa. E aí nós tivemos aquela surpresa desagradável de verificar que, apesar das pessoas elas estarem suspeitas, elas estão na rua. Não há quem controle isso, lamentavelmente nós dependemos que as pessoas façam o isolamento. Mas fomos lá fazer a coleta. Ontem, de 14, 5 apenas foram localizados e os 5 foram negativos. Hoje nós fizemos mais 26 testes rápidos e 3 foram positivos. Com isso, nós passamos de 38 casos de ontem para 39 com um positivo do LACEN e mais 3 do teste rápido, fomos para 42 casos positivos. Então, esse é o número de casos confirmados em Barra Mansa, 42 casos. Nós realizamos 245 exames no total. Então, 219 foram de SWAB, foram o teste do laboratório, aquele com a coleta do material. É importante dizer que hoje nós temos um paciente internado coronavírus Covid-19 positivo, apenas um. Ele está lá no regional. Mas nós temos um total de 14 pessoas internadas com sintomas. E aí eu quero demonstrar aqui o que é responsabilidade. Dos 14 internados, nós testamos todos eles. 13 com teste rápido foram negativos. Mas essas pessoas têm sintomas, que podem ser sintomas de outras doenças, de gripe, enfim. Essas pessoas elas estão mantidas internadas pela necessidade da internação e nós vamos aguardar o resultado do LACEN. Eu poderia simplesmente descartar esses 14 e dizer, não, Barra Mansa tem apenas um paciente positivo internado. Essa é a verdade. Os outros 13, apesar do teste rápido dando como negativo, nós ainda guardaremos o resultado do LACEN. Por quê? Já devem ter visto que o teste rápido ele é muito útil, mas ele tem uma confiabilidade menor do que a do SWAB, que é a coleta desse material. Então, por responsabilidade, nós aguardaremos a contraprova, que agora é o teste do SWAB, que vai vir do LACEN, que é o Laboratório Central. Quem não está habituado com essa nomenclatura aqui nas lives, LACEN é o Laboratório Central, ele é do governo, é um laboratório público e é ele que faz o teste do coronavírus o mais confiável. Então, dos 14 casos que nós temos, um único positivo no regional, nós temos 8 na Santa Casa, um no Centro de Triagem e Tratamento do Covid, na antiga UPA da região leste, apenas um, nenhum na UPA do Centro, nenhum no Hospital Regional, nenhum no Hospital da Mulher, 2 no regional, sendo um positivo, o outro foi dado como negativo, e 3 no Santa Maria, pelo qual eu não posso fazer afirmação no hospital particular. Veja que a preocupação que nós temos em ter controle da coisa. O teste positivo vai ser muito útil. Nós vamos ter aí a agilidade para controle, principalmente do acesso à internação daqueles casos que podem contaminar outras pessoas. Bem, nossa rede continua com uma capacidade de absorção de doentes imensa, considerando que lá no Centro de Tratamento de Covid, de triagem, o novo,
nós temos os respiradores, nenhum sendo utilizado. Na UPA do Centro, os respiradores, nenhum sendo utilizado. O Hospital da Mulher, não está sendo utilizado o respirador. E na Santa Casa também não. Hoje nós não temos ninguém no respirador. Então, nossa capacidade de atender o internado em CTI em caso grave é 100%. 100% dos respiradores não estão sendo utilizados. Esse é o panorama de hoje. Talvez um pouco mais complicado de entender, porque a gente entra agora com o fator do teste rápido, mas que eu vou fazer esse exercício diariamente de passar informação para as pessoas se habituarem com isso. Acho que é a forma mais transparente de nós fazermos. O caso que todo mundo está aguardando é com certeza com relação ao comércio. E aí eu quero explicar o desenrolar do dia de hoje. Desde cedo, eu estou reunido com procuradoria, com advogados, conversando com entidades. Tivemos algumas conversas com o Ministério Público através da nossa procuradoria ao longo do dia. E eu tenho uma convicção. Minha convicção é: o Supremo Tribunal Federal, ele já deu uma deliberação dizendo que a atribuição para fazer isolamento é do governo do Estado, naquilo que tange ao governo do Estado, e ao município, naquilo que tange ao município. Somos nós os competentes. Contudo, o Ministério Público ele entrou com uma ação para nos impedir de fazer a flexibilização, pois nós não teríamos a capacidade de absorção. Já está provado que nós temos. Mas se eu ficar fazendo o exercício de quem tem a razão jurídica, talvez isso nos leve tempo. E eu tomei uma decisão para ganhar tempo. A decisão de prorrogar o isolamento. Decidi fazer isso, fiz o decreto hoje. Está prorrogado o isolamento pela decisão judicial, contra a minha convicção. Eu falei ontem que não faria. Não faço isso hoje por convicção, faço por conveniência da cidade. Eu tenho que colocar o interesse de Barra Mansa acima até da minha convicção nesse momento. Fiz a prorrogação para amanhã. Nós temos uma reunião no Ministério Público às 16 horas. Todo o arrazoado conjunto de informações que provam a nossa capacidade de absorção de pacientes, de lidar com eventuais doentes que possivelmente viremos a ter, que ela existe, para que aí, em acordo com o Ministério Público, nós possamos fazer o retorno do comércio. Entendendo que, se eu fizer diferente disso, nós poderemos ter outras intervenções judiciais. Isso não vai ser bom para a cidade. A gente está vésperas aí de um evento comercial importante, que é Dia das Mães. Então, muita gente bota aí nos comentários, depois eu fico lendo, não dá para ler, tá, gente? É importante dizer, porque o negócio fica correndo ali, o telefone está longe, eu enxergo mal. Bem, eu leio os comentários dizendo o seguinte: poxa, mas existe risco de contaminação? Existe. Existe, não tem vacina ainda. Acho que não há dúvidas em relação a isso. Enquanto não houver vacina, haverá contaminação. A gente acabou de ver aí nos noticiários que a Itália começou a flexibilizar, mas ainda assim hoje teve quase 400 casos novos. O menor número de novos casos desde o início da pandemia. Mas ainda assim está havendo o número de casos novos. Ainda não existe vacina. O que nós devemos fazer? Com a rede de saúde estruturada e com capacidade de atender os doentes, nós devemos fazer o retorno gradual, que é a nossa proposta. Aqui em Barra Mansa, até de uma forma com mais segurança do que outros municípios, nossa proposta é dividir em 2 turnos, ter um intervalo entre os turnos, abrangendo a maior parte das categorias, mas principalmente aquelas que não geram risco de contaminação ao longo ou durante a sua atividade. Bem, esse é o raciocínio. Para que isso aconteça, e aí eu tenho que fazer aqui um pedido encarecidamente para todos os barramancenses, mas principalmente para quem trabalha no comércio. Eu recebo ao longo do dia uma quantidade de denúncias imensa pelas redes sociais, dizendo que na loja tal, que é essencial, então ela está funcionando, na loja tal tem vendedor sem máscara. Ou que foi ao estabelecimento outro e que não tem lá o álcool gel. Bem, se não houver o cumprimento das normas sanitárias determinadas, nós não conseguiremos fazer a reabertura, isso é o fato. E se nós a fizermos,
provavelmente, sem o cumprimento das normas, haverá uma intervenção judicial e a suspensão para todos. Então eu peço que um cuide do outro, que um fiscalize o outro. Para nós fazermos a barreira de entrada na cidade, que é um elemento importante nesse momento, está consumindo boa parte dos nossos guardas. A barreira é perfeita? Não. Tem dificuldade para se executar isso em todos os lugares. Eu não vou dizer que as ações sejam todas perfeitas, porque não são. É difícil trabalhar, principalmente num momento como esse, onde ninguém tem certeza de nada, todo mundo tem ou deveria ter medo do contágio, da proximidade, uma dúvida atrás da outra, uma sucessão infindável de dúvidas. É difícil lidar com isso. E a única forma de nós encontrarmos um denominador é as pessoas aderirem àquilo que é consenso. A utilização da máscara é consenso. Para nós voltarmos à vida normal, não adianta a máscara estar no queixo. Hoje, vocês devem ter visto isso, eu passei por inúmeros locais da cidade, a pessoa está lá com a máscara machucando a orelha e debaixo do queixo. O que adianta isso? É se enganar e só machucar a orelha? É atestado de burro, desculpa. Usar máscara no queixo é atestado de burrice. Devia até usar uma orelhinha de burro junto com a máscara no queixo, porque, pelo amor de Deus, não faz sentido. Então é importante que haja um envolvimento de verdade de todos nesse problema. E aí sim, eu creio muito que amanhã nós teremos um entendimento com o Ministério Público, até em função das conversas que foram feitas hoje. Eu acredito que amanhã a gente consiga ter um acordo para poder voltar sem que tenhamos outras ações judiciais. Bem, é isso. Então a live de hoje era para trazer informação principalmente sobre o comércio. Peço a compreensão, mas o razoável, para que não venhamos a ter novos problemas e novas surpresas, é mantermos até amanhã, para que se faça uma construção conjunta com a anuência, de preferência com o envolvimento das outras duas cidades que são envolvidas pela Procuradoria de Direitos Difusos de Volta Redonda, que é Pinheiral, Volta Redonda e Barra Mansa. Agora, com uma certeza para todos vocês, Barra Mansa fez o dever de casa, os números estão aí, a gente tem procedimentos, com a graça de Deus, sendo realizados antes até que outros municípios. Apesar de termos tido o primeiro caso, Barra Mansa tem uma situação razoavelmente dentro desse cenário equacionado, e eu quero permitir que as coisas voltem à normalidade para permitir que os pais de família tenham condição de dar sustento aos seus filhos. Mas, infelizmente, nós dependemos tanto do judiciário quanto do entendimento com o Ministério Público e até, se for possível, de uma ação conjunta com os outros municípios para que não aconteça aquilo que eu falo desde o início, a vinda de municípios de outra cidade para cá. Isso é fundamental. Mesmo com a barreira, isso pode eventualmente acontecer e haver uma contaminação daqueles que nós não conhecemos. Bem, é isso. Então, amanhã eu espero ter ótimas notícias para compartilhar. Creio que amanhã talvez seja a live mais importante que nós faremos aí pelos próximos dias. Se der tudo certo, sem nenhum novo contaminado e com a boa notícia de podermos voltar ao funcionamento regrado, com muito critério, seguro, mas que a economia possa também se manter e os pais de família possam alimentar seus filhos. Então, uma ótima noite a todos. Deus continue os abençoando rica e abundantemente. Boa noite.